Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior, para fazermos o autodescobrimento e atingirmos o equilíbrio. Se você quiser participar aqui do nosso programa, nos escreva pelo WhatsApp 21 967 57 3999 e nos envie o seu relato, o seu depoimento, nos envie, nos conte qual a sua dor, a sua emoção, para que possamos juntos reconstruir as suas emoções. Aqui na TV Mundo Maior, todo sábado às 19 horas. Não perca, juntos aqui. Hoje nós trouxemos uma convidada muito querida, muito especial. É uma especialista, porque ela vem como mãe. Daniele Ávila, seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Daniele. Obrigada, Iraci. É uma honra para mim ter sido convidada, ainda mais para falar desse tema, né? E eu espero sim levar aos corações das mães carinho, conforto e o que elas precisam, né? Com certeza. E vamos reconstruir as emoções hoje de Ângela Cruz. Ângela é de São José do Rio Preto, tem 39 anos e ela diz da sua dor como mãe. Ela diz assim, que sempre foi espírita e exatamente por ser espírita, ela sempre pensou que quando alguém desencarna, não há motivos de lágrimas, porque ela foi criada com essa educação. A vida continua, a morte não é o fim. Então, por que as lágrimas? E ela diz mais, que ela sempre acreditou nisso, verdadeiramente. Ela se casou e, após 5 anos de casada, ela engravidou. Alguém muito esperado, e veio uma linda filha. Ela disse que a gravidez foi toda normal, foi uma infância feliz, uma infância linda, e que ela sempre achou que tudo era aquela maravilha que ela vivenciava, embora na gravidez ela tinha aquele medo contido de que, e se alguma coisa der errado? E assim, ela foi curtindo a infância da sua filha. Quando foi aos 9 anos, ela disse que a criança foi diagnosticada com câncer de cérebro. E aí, a vida dela se tornou um desespero. Porque a partir daí, ela disse que teve uma longa jornada entre médicos, exames, hospitais, e a criança de 9 anos, após 8 meses, desencarnou. E ela disse que quando sua filha desencarnou, junto acabou o mundo dela, a razão da vida dela. E ela vem dizendo assim, eu acreditava no espiritismo. Eu dizia assim, minha filha com câncer? Como pode? Eu que sempre fui espírita, eu trabalhava num centro espírita até então, e eu questionava, por que Deus está fazendo isso comigo, causando essa dor a mim e a minha filha? A minha linda filha, ela diz. Horas, eu tenho consciência que a vida continua após a morte,
Eu sou uma trabalhadora espírita? Será que estou sendo castigada? Por que estou passando por essa dor? E ela disse que ela nunca aceitou essa experiência dolorosa porque ela passou. E quando a filha morreu, o mundo dela acabou. E ela diz assim, que no caso, ela, como espírita, ela vem questionar. Será que alguma mãe que perde uma filha consegue superar essa dor somente porque a vida continua após a morte? Será que não precisa derramar lágrimas? E ela diz mais, eu não acredito que uma mãe que perca um filho com câncer simplesmente não consiga ficar sem pensar 24 horas nessa dor. E ela ainda diz assim, eu não acredito nisso. Qualquer mãe que perde um filho com câncer vai ficar 24 horas sempre sofrendo. Porque se tem alguma mãe que superou, então me mostre, me apresente, ela falou, porque eu não acredito nisso. Então hoje trouxemos Daniele, que é uma mãe especialista. É isso. Daniele, essa nossa amiga Ângela, ela está sentindo uma dor muito grande, né? E ela diz que quando a filha desencarnou, o mundo dela acabou. Você passou por uma experiência, não tem muito tempo, então conta um pedacinho da sua história para ela entender que você tem uma experiência e que você está aqui hoje. Eu sou a mãe que você perguntou se existia. Existe. E eu espero muito que esse programa possa fazer a diferença na sua vida e que possamos fazer parte do mesmo conjunto de mães que sim, existe vida, que acredita, né, nisso. Meu filho com 4 anos de idade, saudável, lindo, maravilhoso, espetaculoso, uma graça de criança, super desejado e amado, foi diagnosticado de um dia para o outro com um câncer maligno, raríssimo, inoperável e incurável. Tá? Então ali ele já foi sentenciado de morte, né? Porque era incurável, era inoperável e era raríssimo, então não tinha como ser curado. O que podia ser feito, todo o prognóstico dele era ruim, né? Sempre era dado assim uma sobrevida de meses para ele, e essa sobrevida mediante a quimioterapia e radioterapia, que ele chegou a fazer a quantidade máxima de vida que ele podia, e essa notícia chegou na nossa família estruturada de uma hora para outra, assim, como uma bomba cai. E eu compreendo muito você quando você fala que perdeu o chão, que faltou, porque esse sentimento é normal, não é fácil para uma mãe saber que seu filho está sentenciado. No meu caso, eu já tinha a sentença dele ali diagnosticada, né? Eu não tinha nem o que fazer, o que procurar. Era, né? Sempre alguns meses só era dado alguns meses através do tratamento de quimioterapia, que controlasse o tamanho do tumor no pulmão para ele continuar vivendo. Então, no momento que eu recebi essa notícia, eu acho que, assim, nos primeiros momentos eu nem acreditei, assim, não era algo tão surreal que a gente não sabia
não tinha noção de que aquilo era realidade, né? E que poderia acontecer comigo, porque quando acontece com os outros, né? A gente Na casa sempre dos acha, outros, a gente fala, a gente faz prece, a gente ora, a gente faz, né? Tudo que está ao nosso alcance para ajudar, né? A família de algo que tem, não sendo só criança, mas é que isso choca mais, porque a ordem natural da vida é os filhos, né? Não perder o filho antes, né? da gente, da nossa partida. Então isso causa mais impacto, mas a gente acha que isso acontece com os outros, né? Exato. Nunca a gente acha que na nossa vida tal situação vai acontecer, né? Que a nossa vida sempre vai ser um mar de rosas. E nesse momento em que eu tive que entrar no universo oncológico, porque eu só sabia dele por fora e assim, vi até com os olhos de coitados, né, assim, e eu tive que entrar literalmente no universo oncológico, né, eu tive que estudar o caso vê a do dor para todos os lados. Exatamente, então você vê várias mães numa oncologia pediátrica convive com seus filhos em situações diversas, também num tratamento oncológico. Você vê, inclusive, eu tive, o Thiago, ele ficou, apesar desse prognóstico de meses, nós tratamos por 6 longos e melhores anos de nossas vidas. Cada vez que os médicos olham, a sobrevida dele não é tão longa, a gente já até nem mais acreditava, assim, né, porque a gente passou a não ter a primeira coisa que a gente fez é não ter um doente em casa. Primeira coisa, a primeira coisa, ele tinha limitações como qualquer paciente com alguma situação atípica, um diabético, um cardíaco tinha. Então a gente não o tratava, ele tinha 4 anos, eu tenho uma outra filha que também era um pouquinho maior do que ele. Então a primeira coisa que eu procurei preservar foi a harmonia da nossa casa, a espiritualidade presente. Por que estava acontecendo aquilo comigo? Por que acontecia com todas aquelas mães que eu entrei no universo, né? E compreendi que eu não era uma escolhida de Deus para um castigo. Exatamente. Que Deus não castiga, né? Não castiga. Que nós temos as nossas missões na vida, que são escolhidas pelo plano espiritual antes da gente surgir, né? Que a gente e que aquela era a minha missão. E essa missão não só minha, uma missão de toda a família, de todos os envolvidos núcleo, né? Com o meu filho. E que ele era o grande missionário, né? Que ele que ia ensinar a gente. E que eu estava passando temporariamente, né? Por uma dor. Mas será que ele sofria? Não. Como a gente tratava ele dentro desse aspecto, apesar de toda a dificuldade que o tratamento oncológico traz, ele fez quimioterapia durante 6 anos interrupta, ele não parou, então assim... Interruptamente? Interruptamente, não parava. Então, olha só, como uma criança suporta fazer quimioterapia 6 anos seguidos, porque a quimioterapia é um tempo, passou aquele ciclo, se necessitar um outro, e depois um outro, acabou, ou não, dependendo do tipo. Às vezes a cirurgia é proposta. Ele, como não era operável, nunca a cirurgia foi uma opção. Mas não existe uma quimioterapia eterna. Então, existe a primeira linha, que eles tentam, a segunda, a terceira. O Thiago já estava no 6º ano de tratamento, ele já estava na 5ª linha de tratamento, que é uma linha que já é paliativo, considerado um paciente paliativo, ou seja, o paliativo na oncologia, ele é um paciente que dá qualidade de vida até a passagem dele, né? Porque já não tem o que a medicina faça por ele.
né? Então, eu busquei, nesses 6 anos muito bem vividos, porque nós vivemos muito felizes, o meu filho foi muito feliz, muito feliz. Você não ficou em casa esperando a morte chegar? Não. E nem questionando. E não gostava nem que alguém olhasse para ele por essa com dor? esse Olha olhar. só. Exatamente. Ninguém na nossa família, e isso foi uma coisa que eu adaptei, e tive que criar uma consciência familiar, porque é uma situação que realmente eu entendo a Ângela, abala muito, principalmente a mãe, mas naquele momento eu era o pilar da família. Se eu desabasse, eu ia desabar como um efeito dominó. A minha família toda e principalmente a pessoa que eu mais amava no mundo, que eu mais amo no mundo, o Tiago, meu filho. Então, ele é reflexo de mim. Os filhos são reflexo do que se vê. Então, se ele me visse forte e para enfrentar aquela situação, ele seguiria aquilo. E foi o que aconteceu. Ele foi forte como uma rocha. A gente encarava, às vezes sentia algumas coisas, mas raramente. Ele pouco tinha feito as quimioterapias que ele fez. Ele chegava em casa, já ia brincar, já ia fazer as coisas dele, não tinha quase efeito colateral. E você passava para ele vive intensamente todos os dias. Vivíamos, a família e não toda. Espera. Não. Ele fez, nesse meio tempo nós fizemos viagens com combinações com médicos, todos os sonhos dele ele realizou, o que ele queria fazer, eu ia em busca, mais dificuldade fosse, e realizava. E a minha vida se tornou em função não de uma doença, mas em função de que essa era a minha missão espiritual e que eu era ali eu não era a principal, não era protagonista dessa missão. Eu era uma ajudante, porque o Tiago era o protagonista. Você já era espírita na época ou não? Não era espírita. Então, olha só a diferença, né? Você acha que o mundo acabou, pronto, então e agora? E da religião que eu vinha, na realidade, que eu era praticante, ela não me deu respostas. E foi o próprio Tiago, com a espiritualidade, que logo em sequência me fizeram estudar o espiritismo e vir para a casa espírita, que foi a luz do meu caminho, foi o que concretizou todo aquele pensamento que eu já tinha. Porque daí eu fui entender exatamente o que eu achava e sentia, eu fui compreender. Um quebra-cabeça que vai se juntando as peças e você forma, foi a casa espírita para mim. Porque a primeira coisa que você imagina nesse momento, peraí, se Deus é Pai, Ele é perfeito, Ele te dá oportunidade, Ele não te põe no mundo para o sofrimento, nem para a dor, e nem para o fracasso. Ele põe no mundo para você crescer. Ele não castiga, ele dá nova oportunidade. Então, quer dizer o quê? Que, nossa, eu nasci para me esforçar, nadar, uma vida inteira e morrer na praia? Exatamente. Qual o sentido do crescimento, então? E aí, com essa evolução que a gente busca constantemente dentro da espiritualidade, né, que nunca cessa, né, eu comecei a entender mais profundamente o que aquilo significava. Porque na verdade, a minha fé, que não tinha um direcionamento que explicava o que acontecia, mas era sustentada pela minha fé, sempre, começou a ser explicada. E aí as coisas começaram a ficar muito mais fáceis. E a nossa rotina sempre foi muito de hospitais. Eu não tinha... era 24 horas, todos os dias, a gente tinha alguma rotina hospitalar. Eu estudava o que ele tinha, ia a congressos oncológicos para poder me inteirar do assunto, sempre em busca de repente, pudesse sair uma novidade nessa área, está sempre se renovando, né? Alguma coisa nova que tivesse, que fosse aproveitada por ele, já que não tinha. Então, eu virei realmente uma especialista, junto com as mães que são especialistas e que estão lá no dia a dia, né? Que são mães maravilhosas e que
vão superando os seus limites. A gente só sabe, muitas pessoas, né, amigos, falavam assim, eu não aguentaria durante o tratamento. E eu falava, você aguentaria sim, porque a gente só sabe dos nossos limites, que a gente é capaz de superar os nossos limites quando a gente está no limite. Exatamente. Então, se eu estivesse no seu lugar, eu poderia falar isso também, que eu não sei como você consegue. Mas Deus capacita. Com certeza. Deus é tão divino que Ele nos dá a missão e nos capacita para evoluir. Exatamente. Então, quer dizer, Ele não só dá a missão para toma e evolui e se vira, né? Ele vai capacitando a gente para aquela evolução. É só você não se distanciar da espiritualidade, né? Então, se você tem uma fé inabalável, se você crê verdadeiramente na espiritualidade e em tudo que ela diz, né? Você sabe perfeitamente o que você está fazendo naquele momento, em cada momento da sua vida, né? Então, no momento, ele viveu por 10 anos, o Thiago, e foram os melhores 10 anos da minha vida, assim, e antes dele ser diagnosticado, foi aí que eu entendi, na espiritualidade, ele ainda, com 4 anos, um dia virou para mim e falou assim, mãe, do planeta que eu vim, passaram várias Danieles em um telão para mim. Quando eu vi você, eu falei, eu quero essa Daniele para ser minha mãe. Isso me surpreendeu muito por uma criança de 4 anos, mas eu achei que era uma coisa desconexa, totalmente, né? E depois, dentro da espiritualidade, eu entendi que eu fui honrada em ser mãe do Thiago. E o Thiago, dentro dessa vibração, dessa energia que a gente criava, ele se tornou também muito espiritualizado. Então, ele ajudava as pessoas. A gente, enquanto tratamento, ele era um exemplo. E quantas pessoas em depressão, com problemas não tão sérios, que a gente julgado pelos outros, que para mim todo problema, para cada um, tem a sua importância, mas que conversavam com ele, ouviam, vivendo dentro daquela realidade, tinham vergonha de se sentir daquela maneira e superavam seus desafios. Porque houve de uma criança um conforto. Exatamente. E falar, olha só, não é minha mãe que está passando, sou eu. Exatamente. E ele tinha uma aceitação sem revolta, sem nada. Todos. Um encanto de menino. Um encanto. Você teve a oportunidade de conviver com esse anjo e sabe como é que ele era, né? Então, ele ajudou muitas pessoas. Ele realmente foi um missionário muito lindo que Deus enviou. E porque ele ajudou muita gente a superar muita dificuldade com base na experiência dele e como ele levava aquela experiência e como nós ao redor dele levávamos. Porque para ele encontrava naquele núcleo familiar não a esperança da morte que está chegando, estou esperando a morte chegar para daqui 1 mês, 2. Não, ele encontrava ali o motivo de vida dele, de alegria, de brincadeira. Vivia com limitações, mas como nós devemos viver. Cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Eu, inclusive, durante esses 6 anos, algumas pessoas que se sensibilizavam muito com a situação do Thiago por não entender, né, não ter a espiritualidade para isso, às vezes até choravam quando viam ele e tal, ou souberam da notícia. Eu tive por experiência 2 pessoas muito próximas que jamais imaginaram que partiriam, que iriam fazer a passagem antes do Thiago, e fizeram. Então, quer dizer, a gente está aqui hoje, amanhã eu posso fazer a passagem, quem sabe? O meu plano espiritual eu não sei, eu não tenho cronômetro da vida. Quem tem cronômetro da vida é a espiritualidade. Exatamente, então, ninguém sabe quando que vai chegar a nossa hora. Porque se a gente soubesse o dia que iria desencarnar, a gente ia perder uma encarnação, porque a gente ia passar a encarnação inteira contando que estava chegando naquele dia. Exatamente. Ia começar a paralisar, porque você ia contar um dia menos, um dia menos, um dia menos. E, na realidade, sempre a nossa vida vai ser um dia menos. Isso. Porque é uma contagem
contagem que a gente não sabe qual é, né? Regressiva. Mas nós não vivemos como um dia a menos. Nós vivemos, graças a Deus, um dia a mais. Exatamente. Né? E é dentro dessa perspectiva que a gente vivia, exatamente, né? O que eu vejo em casa, o que eu tinha em casa era vida. Nunca foi uma criança doente, um coitado, ele nunca foi um coitado. Nós nunca ele fomos era alegre, coitados. ele tinha um sorriso lindo. Nós nunca fomos, nos sentimos coitados do mundo por aquilo, né? E sim abençoados por ter tido a honra de estar envolvido nessa missão tão importante, tão digna e tão difícil que é no plano espiritual, porque é doloroso, é Sem cansativo dúvida. uma mãe ver um filho se submeter a um tratamento oncológico. É lógico, e quantas vezes você, Ângela, e outras mães falaram, por que não comigo? Prefiro ir E quantas lágrimas! E quantas lágrimas, e assim, porque eu preferia que fosse comigo, Deus, né? A gente daria a vida para um filho, a gente dá a vida para um filho. Então, quantas vezes, assim, doía mais em mim uma espetada de agulha do que nele, né? Mas aquilo fazia parte da minha espiritualidade, da minha missão. E eu entendia isso com uma fé muito forte. E aquela fé silenciava a minha dor, ela superava a fé, ela conseguia superar a dor diminuía. É como se a gente não alimenta alguma coisa ruim, ela perde força. Ao invés de você passar todos os dias se despedindo dele, exatamente, você passava todos os dias comemorando com ele por estar vivendo aquele momento de alegria, as brincadeiras, por mais que tivesse os tratamentos, os momentos que são difíceis. Com certeza, existem momentos, em alguns momentos eu me permitia sim chorar, sofrer, né? Assim, não um sofrimento querendo que aquilo não aconteça, não entendendo o que estava acontecendo, mas um sofrimento normal a uma mãe. Né, normal a quem está vivendo. Muitas vezes, e é preciso você não silenciar totalmente, não se anular totalmente. Abafar, isso não pode. Você precisa, tem dias que você vai estar bem, tem dias que você vai estar mais ou menos, e tudo bem com isso. Ninguém tem capa de super-herói todos os dias, né? E o importante é você não deixar aquela energia, aquela situação consumir você a ponto de, como a Ângela acha que a vida dela acabou agora, né? Exatamente. Porque não acabou. Assim, quando o Tiago fez a passagem dele, que faz realmente pouquíssimo tempo, a espiritualidade me preparou para isso. Eu permiti, eu pedi que a espiritualidade me preparasse para aquilo, para esse momento. Eu não sabia quando seria, mas eu pedi. E quando se aproximou, e aí então eu estava vendo que estava chegando próximo, a espiritualidade me carregou no colo. Porque eu permiti. Porque eu pedi e acreditava e tinha fé nessa situação. Com certeza. E a Ângela perguntando como uma mãe não consegue não sofrer tanto com essa dor. Eu ouvi de uma pessoa uma frase que me marcou muito nessa ocasião, que foi: quem ama, liberta. Exatamente. E aí, eu pensei, que egoísmo meu não querer sofrer, não querer deixar meu filho amado, querer ficar com ele a qualquer custo, a qualquer jeito, se a missão dele está terminando. Tinha um começo, um meio e um fim, graças a Deus. Imagine se a missão dele fosse longa, ad eterno, passar uma vida inteira longa em sofrimento. Exatamente. Eu queria, nós temos pouco tempo, e eu queria que você atentasse, Ângela, para um pedaço dessa história, desse depoimento, digamos assim, da Daniele, quando ela sentiu a dor não querendo que ele partisse, ele estava partindo.
Eu peço licença, inclusive, para pedir para você relatar esse pedaço em que ele estava partindo e ele voltou. E ele voltou contrariado. Sim, no dia que ele estava fazendo a passagem, a saturação dele, ele estava sem respirar, a saturação dele estava caindo muito, os médicos ao redor já prontos para dar o óbito para ele. E na hora H, eu amarelei, como se fala, com a espiritualidade. E eu pedi, gritei, Tiago, não me deixa, Tiago, não me deixa, um desespero total. Fica comigo, por 40 minutos isso se passou. E o Tiago, de repente, levantou da maca, tá? Com a ventilação mecânica já, porque ele não podia entubar, ele já estava com a ventilação mecânica, e falou, para, mãe, de gritar. Os médicos ficaram... Ninguém entendeu nada. Eu, como com a espiritualidade, tinha entendido, né? Sentei no sofazinho do hospital e tipo, graças a Deus. E ele ficou muito chateado. Isso foi numa segunda-feira e ele voltou totalmente diferente e muito contrariado, sem paciência. Não era aquele Tiago feliz, que curtia a vida. E aí eu entendi que eu tinha interrompido aquele momento. E conversei com a espiritualidade falando que numa próxima... eu iria deixá-lo, porque eu amava o suficiente para isso. Que eu não ia pensar em mim, eu ia pensar nele, por amor. E na quarta-feira, ele fez o mesmo processo. E quando ele estava fazendo o processo, no lugar de gritar e me desesperar, eu cheguei no ouvidinho dele e falei, meu filho, eu te amo. Se você tem que ir, vá, eu vou ficar bem. Exato. E aí, imediatamente ele partiu. E aquilo me consolou muito. 3 meses depois, porque o luto ele é vivido, lógico. Tem que ser vivido, é necessário. Mas 3 meses depois, eu estava simplesmente num treinamento para uma organização que realiza sonhos de criança com câncer. Porque Joana fala que quem ama liberta... E faz. E quem seca as lágrimas dos outros não tem tempo de chorar. Exatamente. Então, eu vi o quanto eu tinha para ajudar as mães, porque por longos 6 anos eu aprendi muito na área de oncologia, quase uma médica. Então, eu vi o quanto eu tinha a ajudar, não só com aquela instituição, mas com palavras, com carinho, com amor, com atos, as pessoas que estavam passando por aquela fase. Então, com 3 meses de partida, eu segui Joana para superar essa dor. Exatamente. Não significa que não doa. Isso, E não significa que porque você é espírita, você não deve chorar, não pode chorar porque sabe que a vida continua. Nós sabemos que a vida continua. Será que todos nós temos essa certeza que a vida continua? Será que ao invés de crer, eu vou dizer, eu não creio que a vida continue, não. Eu sei que a vida continua. E se realmente eu sei que a vida continua, eu vou sentir a falta, eu vou sentir a dor, eu vou chorar, eu vou me descabelar, porque eu tenho direito de viver. Ser espírita não isenta você de não sentir a dor. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não há um dia, como a Ângela fala, que eu não sinta a falta do meu filho e que eu não sinta dor e que eu não chore, derrame uma lágrima por ele. Mas não é uma lágrima querendo que ele estivesse aqui ou que tivesse sido diferente. É uma lágrima de saudade física que eu sei que com o tempo nós vamos refazer nossos laços. Mas e isso sim é inevitável, né? Não isenta você da dor. Mas... porque o sofrimento, ele é opcional. A gente vai escolher pegar aquela dor que sentimos e fazer dela um sofrimento, ou pegar aquela dor que sentimos e aprender a diluir e entender sem sofrer.
E aí, o que acontece? A gente vai viver o luto, a gente vai sentir, sim, a saudade daquela pessoa, porque a gente não vai pensar nos momentos do sofrimento, a gente vai pensar muito pelo contrário. Nossa, os melhores momentos que eu passei com essa pessoa, os sorrisos mais lindos, os abraços mais apertados, o carinho, as falas, aquela troca de olhar, aquela voz que ninguém substitui. Você pode ter 10 filhos. Se você perdeu um, porque você acredita que perdeu, então aquele um nunca vai ser substituído. Você só não deve acreditar que perdeu. Ele está ausente temporariamente. Fisicamente, porque muito mais presente. Exatamente, eu consigo sentir assim fortemente quando eu faço minhas preces noturnas e que eu e menciono ele, eu sinto fortemente ele presente, né? Com certeza. E vivo, né? Uhum. Então, assim, eu não vejo como um desencarnado, um morto, né? Como as pessoas falam de uma forma mórbida. É um som que chega. Exatamente, ele saiu desse plano. Aquilo que estava temporariamente adoecido era da terra e da terra ficou. Exatamente. Inclusive, algumas pessoas que cobravam um milagre de ele ser curado, eu sempre consolo falando, ele foi curado. Você quer cura melhor do que essa? Aqui que a gente está vivendo, aqui é a nossa dificuldade, aqui que a gente sofre, aqui que a gente sofre, aqui sofre para evoluir. Uhum. É aqui que a gente está evoluindo. Que a gente pega aquele desafio e coloca como uma tortura na vida da gente. Exatamente, aqui que a gente está evoluindo, e para evoluir dói. Então, quer dizer, ele não, ele foi curado e está muito bem. Exatamente. Então, quer dizer, isso que me consola e que me faz não derramar lágrimas por ele de sofrimento, mas de emoção e de alegria. É verdade, porque aquele que parte em retorno para a sua casa verdadeira, que é na espiritualidade, ele não foi embora, ele não abandonou ninguém, ele não deixa de sentir a saudade e vir matar a saudade. Ele não deixa de vir dar o seu abraço carinhoso, o seu beijo gostoso, e dizer, olha, eu estou aqui, você não está me vendo, você não está me ouvindo, mas eu estou aqui e eu estou falando de vida, minha mãe. Sim. E quando ele vem falar de vida, ele se aproxima e faz a mãe sentir a vida, o carinho, a saudade saudável, não a saudade daquele corpo adoecido, mas daquela pessoa que tem vida dentro de si. E é isso que me movimenta todo dia a levantar. Exatamente. Então, ela transformou a vida dela em vida e não dor e sofrimento. Por amor. Por amor incondicional de mãe. Então, e aquele amor que fala, vai, meu filho, pode ir. Porque quando um filho resolve sair de casa e morar em outro local, em outro país, não adianta você amarrar ele ao pé da mesa, você vai dizer, vá, meu filho, seja feliz, construa, se realize. E a mãe tem que saber a hora de abrir os braços. Isso é a diferença da dor saudável ao invés de abraçar o sofrimento. Daniele, o depoimento da sua vida, porque foi uma verdadeira vida nesses 6 anos, né, com o Tiago,
que ela viveu intensamente. Então, esse depoimento que seja um espelho, não é que sirva de lição, mas que seja um espelho para você encontrar a sua resposta. Daniele, em uma palavra, uma emoção que você acredita que a Ângela Cruz precise reconstruir. Fé. Fé. Ter fé. Deixar a fé mover a sua vida. E não a dor. Exatamente. Então, abrace, tire de dentro de você essa fé, porque ela está aí. Sim, com certeza. E olhe a beleza de ter vivido com a sua filha esses 9 anos. Daniele, obrigada pela sua presença, obrigado pelo seu depoimento e por estar aqui, você e Tiago. Com toda certeza. Muita paz. Obrigada, gente. Tá gravando? Tô gravando. Mãe, eu te amo. Ah, lindão. Ângela, você teve hoje uma experiência que a nossa amiga querida Daniele passou a você, mostrando que é possível, né, vencer a dor e o sofrimento quando a gente muda a lente de olharmos a vida. Mas vamos ver então o que a doutora Nízida Silveira vem trazendo a você. As palavras da doutora Nízida. Mediante as dificuldades, como mecanismo de defesa, estagnando-se, alegando ser devido às ocorrências infelizes, ou tenta colocar a responsabilidade sobre o ombro dos outros. Porém, não assume a postura de tomar iniciativa de equacionar o problema que te carrega. E ela continua: o indivíduo necessita agir de forma inversa para a reprogramação dos genes. E isso é possível através do pensamento otimista, das escolhas edificantes e do agir positivamente. Dessa forma, está fazendo um movimento desencadeador benéfico. Então, muitas vezes, quando nós dizemos que perdemos um amor da nossa vida porque retornou à pátria espiritual, nós achamos que tem que ter um culpado para aquilo. Muitas vezes culpamos o médico, ou os médicos, ou a medicação, ou o enfermeiro, enfim. Ou, quando não é, no caso, o médico ou o hospital, é o Pai, é o Senhor da vida. Porque nós achamos sempre que para partida para casa tem que ter sempre um responsável culpado. E não tem culpado. É o ciclo da vida. A nossa vida ela é feita de ciclos. E se fecha um ciclo para iniciar outro. Olha a oportunidade que você teve de conviver 9 anos com a sua filha. Ao invés de você olhar esses 8 meses que foi de luta, de hospitais em hospitais, médicos, exames, tristeza porque ela tinha um câncer e que ela podia desencarnar e desencarnou. Olhe a outra face, que são
9 anos de alegria por ter essa menina na tua vida. Você disse que foi uma infância linda, feliz, que tudo era lindo. Então, por que você não alimenta na sua vida toda essa beleza, essa alegria de viver com alguém que você ama, não amou, ama e é tão especial? Então, se ela estivesse aqui, encarnada do teu lado, ela iria olhar para você e iria dizer: mãe, por que você não sorri mais? Mãe, você parece tão infeliz. Será que seria assim se perdesse um pai, uma mãe, um marido? Enfim, ela iria ser feliz te vendo assim? Não. Então, seja feliz vivenciando a felicidade de 9 anos de estar com ela. E, com certeza, o reencontro, porque ela estará ao seu lado muito mais do que se estivesse aqui encarnada. E você vai ter essa percepção, se lembrar, perceber e faça ter valido a pena o sacrifício que ela teve de retornar. Faça valer a vida dela num movimento de amor ao próximo. Vai te fazer bem a ela também. Então, se você quiser participar do nosso programa Reconstruindo Emoções, nos escreva para o WhatsApp 21 967 57 3999 e venha, escreva a sua história, o seu relato e quem sabe no próximo sábado às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, será a sua história que estará sendo contada. Você pode também enviar um pseudônimo e fique à vontade, porque aqui juntos reconstruímos as suas emoções. Beijinho e ótima semana!